Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de controle externo, continuando na sequência da aula 2. Nós estávamos falando sobre as competências do Tribunal de Contas da União. Paramos no inciso 8, vamos agora para o inciso 9. Então, o artigo 71 fala: compete ao Tribunal de Contas da União, e por aí vai, entre outras coisas, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. No inciso anterior, nós vimos que compete ao tribunal aplicar multa no caso de ilegalidade de despesa ou de ato praticado. Então, uma vez detectado um ato ilegal, o tribunal pode aplicar multa ao gestor, desde que faça o devido processo legal, chamando ele para se explicar, dando o direito de defesa, o contraditório, para ele se explicar, através de uma audiência ou de uma citação. E, caso o tribunal entenda que aquela ilegalidade da despesa ou de um ato praticado, ela é grave o suficiente, pode aplicar a multa, uma sanção, como a gente viu na última aula. Além disso, como finalidade corretiva, o tribunal pode aplicar, assinar prazo, que na verdade é uma determinação, determinar ao órgão para que cumpra, para que proceda de uma outra forma, para que não incorra mais naquela ilegalidade, naquele ato praticado de forma ilegal. Então, nesse negócio, assinar prazo determina o órgão X que no prazo de 60 dias, 30 dias, 120 dias, adote tais providências para cumprir a lei, já que neste caso concreto ela foi descumprida assim. Então, seria o caso de determinação com prazo. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, que já caiu em prova. Caso constatado ilegalidade de despesa ou ato ilegal, pode, em razão do inciso anterior, o inciso 8, haver multa, como eu já falei, se o tribunal chamar o gestor para se explicar, através do devido processo legal, abrindo direito de defesa. Agora, independentemente desta multa, pode haver determinação ao órgão, com base nesse inciso 9, para que ele proceda às correções. Ou seja, a multa independe da determinação, isso já caiu em prova, dizendo que o tribunal só poderia determinar ao órgão caso tivesse aplicado multa ao gestor por ato ilegal. Isso não é verdade, você pode determinar mesmo que não tenha aplicado multa. Às vezes, inclusive, no curso do processo do tribunal, é mais simples, se a ilegalidade ou o ato praticado não for assim tão grave, você fazer uma determinação ao invés de chamar o gestor em audiência para ele explicar, porque iria acabar demorando o processo desandar e você ia ter pouco ganho, porque o ato praticado não foi tão grave assim. Aí eu pulo, tem o inciso 9, vou para o inciso 11, porque eu acho que ele tem relação com o outro. Ele fala: representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Nesse caso aqui, representar é no sentido de avisar, comunicar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Por que o tribunal tem que representar ao poder competente se ele encontrar alguma irregularidade ou algum abuso apurado? O tribunal, como a gente já viu, é um órgão administrativo. E ele detém algumas competências próprias e privativas de controle externo. Ele não é um tribunal judiciário, ele não pode fazer, por exemplo, a persecução penal, que cabe, por exemplo, ao Ministério Público. Ele não pode, por exemplo, processar alguém por improbidade administrativa. Isso é competência da AGU, a Advocacia Geral da União. Ele não pode prender, ele não pode quebrar o sigilo bancário, ele não pode, por exemplo,
suspender ou bloquear recursos orçamentários no orçamento da União para evitar repasse a obras. Quem cabe a isso é o Congresso Nacional. Então, o tribunal tem algumas competências e, enquanto ele está fazendo a fiscalização, ele pode detectar o quê? Algumas irregularidades, algumas ilegalidades que são crimes, são atos de improbidade administrativa, são atos que sugerem um bloqueio de recursos orçamentários, e ele não tem competência para promover tais atos, promover a ação penal, promover a ação de improbidade administrativa. Ele não tem essa competência. Então, o que ele faz nesse caso? Ele, uma vez detectado, por exemplo, um crime, ele vai comunicar ao Ministério Público para que promova, caso assim entenda, a ação penal. Se ele, por exemplo, encontrar alguma irregularidade que não diz respeito à despesa federal, mas, por exemplo, de despesa estadual, ele pode comunicar isso ao Tribunal de Contas do Estado respectivo, para que promova o respectivo processo administrativo. Caso ele encontre algum ato de improbidade administrativa, ele encaminha à Advocacia Geral da União para que promova a ação de improbidade administrativa. Caso ele encontre alguma despesa ilegal que sugira, por exemplo, o bloqueio de recursos orçamentários no orçamento da União, ele comunica ao Congresso Nacional para que faça o bloqueio orçamentário. Então, representar o poder competente, ou seja, aquele que tem a competência para resolver aquela questão sobre irregularidades ou abusos apurados que ele não tem competência. Aí, na próxima página, nós temos uma prova realizada pelo CESP de procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Se eu não me engano, essa prova foi realizada em 2005. Vamos tentar resolvê-lo. Com base nas normas constitucionais e no controle externo brasileiro, julguem os itens a seguir. 1. O prazo para o Presidente da República prestar contas ao Congresso Nacional, anualmente, é de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, essa primeira parte está correta. Cabe ao Presidente da República, como a gente já viu no artigo 70, se eu não me engano, prestar contas ao Congresso Nacional anualmente. E caso ele não faça, caberá o quê? A Câmara dos Deputados tomar. Então, a primeira parte está correta. E ele continua: essa é uma competência privativa do Presidente da República, cuja omissão pode acarretar crime de responsabilidade, e a obrigação da Câmara dos Deputados de instaurar a tomada de contas. Então, existem 3 assertivas nessa questão aqui. A primeira, o prazo para o Presidente da República a prestar contas ao Congresso Nacional anualmente é de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Essa primeira frase está correta. Essa é uma competência privativa do Presidente da República. Está correto também. Cuja omissão pode acarretar crime de responsabilidade. Isso também está correto, embora não esteja nesse artigo 70. Se eu não me engano, é no artigo 34 da Constituição Federal, que fala que um dos princípios constitucionais sensíveis é justamente a omissão do dever de prestar contas. 34 e 35 da Constituição Federal. E a obrigação da Câmara dos Deputados de instaurar a tomada de contas. Então, essa parte final também está correta. Então, todas as frases estão corretas, então ela como um todo está correta. 2. Somente o Tribunal de Contas da União pode afastar a aplicação de uma lei federal por inconstitucionalidade. Aos tribunais de contas dos estados e dos municípios é vedada essa prerrogativa. Quando a gente viu que o tribunal tem competência para apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público, nós falamos também, em outro momento, que os tribunais de contas dos estados e dos municípios vão ser organizados de modo semelhante ao do Tribunal de Contas da União, por força do artigo 64 da Constituição. Então, existe o princípio da simetria congente, ou seja, da simetria obrigatória. Eles têm que seguir o mesmo modelo federal quando forem instituir os seus tribunais de contas do estado e dos municípios. Então, neste caso aqui, se o Tribunal de Contas da União tem competência para fazer alguma coisa, o Tribunal de Contas do Estado, por simetria, desde que aplicável matéria, ele vai ter também a mesma competência. O Tribunal de Contas do município também. Então, se o Tribunal de Contas da União tem competência para afastar
a aplicação de uma lei federal por inconstitucionalidade, no caso concreto, por isso que é afastar a aplicação da lei federal e não determinar a inconstitucionalidade, o Tribunal de Contas do Estado também pode. Não é porque é uma lei federal que o Tribunal de Contas do Estado não poderia, no caso concreto, afastar a aplicação. Poderia sim. Como também o Tribunal de Contas da União pode afastar uma lei estadual, no caso concreto, por entendê-la inconstitucional. Então, no caso concreto, não existe, vamos dizer assim, essa vinculação entre a natureza do órgão federal e estadual com o tipo de norma que está sendo analisada. Então, essa afirmativa aqui está errada. 3. O TCU, por falta de amparo legal, está impossibilitado de atender a solicitações ou requerimentos que visem a liberação de seus servidores para, em função do exercício do cargo, prestar depoimentos destinados a auxiliar a instrução de inquérito policial. Essa questão 3 aí, eu acabei colocando, embora a gente não tenha falado nenhum ponto sobre esse assunto aqui anteriormente, mas ela faz parte de uma súmula do TCU. O TCU, como outros tribunais, elaboram súmulas que são decisões reiteradas sobre determinados assuntos, que para evitar que novos processos acarretem dúvidas sobre o seu julgamento, quando as matérias já são decididas de forma reiterada, elas são sumuladas para que a gente já saiba qual é o entendimento do tribunal a respeito daquele assunto. Isso aqui é uma das súmulas que o tribunal tem. O tribunal não libera seus servidores para prestar depoimentos destinados a auxiliar a instrução de inquérito policial. Não obstante, caso um servidor do tribunal seja requisitado pela justiça para prestar depoimento, isso às vezes acontece para fazer instrução penal contra algum gestor, o Ministério Público convoca um servidor, aí o servidor solicita essa autorização ao tribunal, o tribunal geralmente tem que conceder porque é uma determinação judicial. Mas para instruir inquérito policial, isso não é feito. Tá. De acordo com as regras constitucionais aplicáveis ao controle externo no âmbito federal, julgue os itens seguintes. 4. Compete ao TCU apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República e daí emitir um relatório conclusivo, que deverá ser elaborado em 60 dias a partir do recebimento das contas. Na verdade, o tribunal não emite um relatório conclusivo, emite um parecer prévio. E na Constituição ele fala lá, especificamente no caso do Presidente da República, ele fala assim: apreciar as contas prestadas pelo Presidente da República e sobre elas emitir um parecer prévio, que não é vinculado, não é vinculativo, não vincula a decisão do Congresso. Então não é um relatório conclusivo, mas sim um parecer prévio. Então essa 4 está errada. Se determinada pessoa, ainda que não seja servidora pública, encontra-se na admissão de bens da União, compete ao TCU julgar atos por ela praticados, de que resulte prejuízo ao erário público. Esse caso aí é aquele caso da tomada de contas especial, que eu já falei para vocês algumas vezes. Mesmo que um servidor ou não, na admissão, qualquer pessoa, física ou jurídica, cause prejuízo à União, se ele causar esse prejuízo, mesmo que ele não tenha contas anuais, mesmo que ele não tenha uma conta regular, vai fazer o quê? Vai ser aberto contas para que sejam julgados regulares com ressalva ou irregulares. Então, é irrelevante se a pessoa ela é servidora pública ou não, para fins de responder perante o tribunal por meio de TCE. Nesse caso, se os atos que elas praticarem resultarem de fato prejuízo ao erário, ela vai ter as contas julgadas irregulares.